Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para nós, que é o dia de nós ceiarmos junto com o nosso Senhor, de ceiarmos como corpo, como igreja, como povo. Hoje eu quero muito orar com todos vocês. Queremos como igreja liberar uma palavra que eu sei que irá nos edificar, em nome de Jesus. Liberar a bênção de Deus, profetizar ante as demandas da vida e tudo que nós estamos vivenciando juntos nessa pandemia. Nós vamos vivenciar milagres, viu, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. Deus tem milagres. Vocês podem abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que está escrito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora eu gostaria que você fosse comigo para Mateus, capítulo 4, versículo 17. Olha o que está escrito. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque a sua mensagem é uma só desde o princípio. Nós te glorificamos e queremos ter um coração arrependido e contrito diante do Senhor e da sua presença. Tem compaixão de nós. As suas misericórdias se renovam sobre nós. Oramos para que a sua benignidade nos alcance. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus. Tudo aquilo que fazemos e te ofende. Tire de nós toda vaidade, todo orgulho, tudo que é ruim. Tem compaixão, nada somos sem ti, nada podemos, nada sabemos. Dependemos do Senhor neste momento. Queremos estar diante da sua presença, o Todo-Poderoso, adentrar por este novo e vivo caminho e ressuscitado caminho, como diz a tua palavra, adentrar além do véu, para comungar com o nosso sumo sacerdote, para comungar com o seu trono. Que o sangue de Jesus esteja agora sobre nós. Levamos um sangue que não é nosso, tão precioso, tão precioso. Senhor, que adentremos além do véu. Abba, que o Senhor venha nos iluminar, em nome de Jesus. Derrame o seu Espírito sobre cada um de nós que estaremos juntos, te ouvindo. Repreendemos toda a opressão maligna em nome de Jesus. Todo mal, todas as trevas caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que a luz veio ao mundo e nos iluminou. Jesus é a nossa luz. Rejeitamos as obras das trevas, rejeitamos. E queremos que em nós se faça dia perfeito, porque a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha e brilha até ser dia perfeito. Senhor, que seja dia perfeito hoje sobre cada um de nós, na nossa casa, no nosso coração, na nossa família, em tudo que fizermos. Nos abençoe neste momento, Espírito Santo, nos inspire. Envie anjos na casa de cada um, fazendo um cordel de fogo, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, hoje é dia de Santa Ceia. Queremos que o Senhor pouse, paire sobre nós, Espírito de Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre arrependimento. Crônicas fala a respeito disso.
O Antigo Testamento inteirinho fala sobre esta questão. E o arrependimento é como uma pedra fundamental, a primeira pedra fundamental da nossa fé. É interessante que João Batista começa o seu ministério falando sobre arrependimento. Arrependei-vos. É chegado a vós o reino do Senhor, o reino dos céus, o reino de Deus. E quando Jesus começa o seu ministério público, ele fala a mesma coisa. Arrependei-vos. É chegado o reino. Isso significa que não existe como a gente penetrar no reino, abrir a porta do reino, pertencer ao reino, sem passar pelo arrependimento. E por que será que isso não se prega mais? Essa é a grande questão. Será que nós não precisamos mais nos arrepender? Por que será que esta, me perdoe, a expressão não é a pedra de toque da nossa pregação, da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? O arrependimento deveria fazer tão parte de nós que nós deveríamos ter temor até de levantarmos a nossa fronte altivamente. Nós somos um povo que deveríamos ser um povo arrependidos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas inclinações, da nossa pressa em falar. Nós temos um juízo tão temerário, nós nem pensamos e já estamos falando. O arrependimento, nós não podemos declinar desta mensagem. Jesus diz aos seus apóstolos em Lucas 24 que eles deveriam pregar o arrependimento, anunciar até os confins da terra o arrependimento para a remissão dos nossos pecados. Ó, Giovana, por que isso é tão importante? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. As nossas transgressões nos separam de Deus. Faz com que a gente não possa comungar com nosso Senhor. E a igreja que é fiel deve pregar o arrependimento ainda. Que bênção, não é, irmãos? Nós estamos precisando urgentemente disso, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo não mudou. Continua o mesmo, as mesmas prerrogativas, a mesma verdade, o mesmo apelo. Arrependei-vos. Se não houver, então, arrependimento verdadeiro, não pode haver comunhão. Comunhão é ter tudo em comum, é gozar da presença, amizade. É isso que é. Nós nascemos para isso. Nós nascemos por isto. Nós nascemos nele. Este era o projeto, este é o propósito e continua sendo. No Antigo Testamento existe um clamor para que se rasgassem as vestes quando estávamos muito tristes ou profundamente arrependidos. Que se rasguem as vestes. O judeu fazia isso quando ele estava em perigo, quando ele foi confrontado com algo que o deixou claro quem ele era. Ele rasgava as vestes, colocava cinza. Mas existe um outro apelo. Não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração diante de Deus. Se exponha à luz. Se exponha. Para que Ele prescrute o nosso coração. Para que Ele nos sonde. Nos esquadrinhe. Nos meça. Nos pese. Para que porventura, havendo algum caminho mau, Ele nos liberte disso. E nos guie pelo caminho da vida eterna. Porque o que está em jogo em todas as circunstâncias da nossa vida é vida ou morte. Quem escolhe? Nós, você e eu. Isaías diz: eu colocarei diante de vós um caminho de vida e um caminho de morte. Escolhe, pois, o da vida. Escolha o da vida. Nós devemos nos arrepender, porque este é o nosso principal fundamento. Eu quero que você imagine Noé na arca, dizendo assim:
fique em paz, tudo vai dar certo. Ora, tá tudo bem, Deus nos ama, Deus nos ama. Nunca nada irá acontecer porque Ele nos ama. Queria que você imaginasse também Jeremias dizendo antes da invasão de Nabucodonosor: queridos, só creia e declare a vitória. Eu não imagino isso. Havia um apelo tão grande para o arrependimento, porque o arrependimento faz com que as coisas mudem. Esta é a pedra de toque. Esta é a chave que nós temos para que o céu se mova a nosso favor. Eu não imagino Daniel na cova dos leões dizendo assim: Deus te ama. Nabucodonosor, fica em paz, Deus te ama, tá tudo bem. Nunca ninguém falou desta maneira como povo. Nunca. Antes, eles eram admoestados a largar o caminho da impiedade, da perversão, da mentira, do mundo, de ter contatos com o mundo, dizendo: volte-se para mim. Deus fala tantas vezes isso, com cordas de amor: volte-se para mim. Arrependam-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos, das suas interpretações, de tanta suspeita. Sejam livres. Já pensou? Agora eu quero ir para o Novo Testamento. Porque dizem que o Velho Testamento e o Novo Testamento são muito diferentes e as prerrogativas não são as mesmas para o povo, porque hoje existe muita graça. Você nem precisa confessar pecado, eu já ouvi isso. Não precisa, isso não caiu de moda. Deus é gracioso, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Jesus já foi morto antes da fundação do mundo, você já está perdoado. João Batista se encontrou com Herodes, que tinha se casado com a cunhada, pegou a mulher, não era dele. Ele falou assim: você se casou com Herodias, se arrependa. Ele não disse assim: não, então vocês façam uma coisa, vocês se casam no papel que vai ficar tudo bem. Existe perdão, não há problema. Foi por causa disso que este homem foi para a cadeia. E por causa disto que ele teve a sua cabeça decapitada. A gente fica maquiando o pecado para ficar de bem com todo mundo. E deixamos de ser os profetas de Deus. E deixamos que o povo ao nosso redor não tenha cura. Porque o arrependimento produz cura, produz paz. Nós fazemos as pazes com o nosso Deus. Arrependam-se. Esta foi a mensagem que levou tantos à morte, para nós chegarmos hoje numa igreja tão esfriada, onde ouvimos somente palavras de autoajuda, de autoestima. E é tão interessante que existe um provérbio judeu que fala que nós não devemos falar sobre autoestima, porque nós não temos muito a sermos estimados. Somos pecadores que precisamos da redenção. Precisamos de salvação. Precisamos de um Redentor para que Ele nos lave. E precisamos de um caminho. E conversão ou arrependimento é mudança de rota. É uma mudança na interpretação da vida e do outro. Porque um redimido que era escravo do pecado foi salvo por Jesus, se tornar uma pessoa orgulhosa e rixosa. É muito estranho. Nós deveríamos ser os melhores amigos, os mais fiéis. Nós deveríamos honrar uns aos outros e ter o outro como alguém superior a nós mesmos. Nós deveríamos ser uma gente tão simples. E se a gente tem o que comer e se vestir, seríamos as pessoas mais felizes do mundo, porque somos muito bem habitados, muito bem acompanhados. Nós fazemos parte de um outro reino que jamais terá fim. Jamais. Hoje nós estamos com o evangelho de autoajuda, muito intelectualizado, onde o místico da nossa fé, os milagres, a esperança, a coragem para declarar os milagres e a esperança, não pode mais, isso já se tornou demodé.
Ou então, temos um evangelho que a gente faz campanha para melhorar a nossa situação financeira e é cada um por si. Os líderes estão vendendo Jesus sob de um que estava vendendo feijão para que pudesse ser cura ou ter uma situação melhor financeira. E de um outro que venda o mezuzá, sabe mezuzá, a bênção de Deus judaica na porta, por R$2.000. Que tristeza. E quando o povo fala que existe, que nós somos um povo de fazer mercado da fé, eles não estão longe da verdade, para a vergonha nossa, para a nossa vergonha. Vamos nos arrepender como igreja, para que este estigma seja tirado de nós, para que a gente possa novamente ser o povo do Senhor e partir o pão e sermos felizes com o que temos. Obrigada. Desculpa, meus irmãos, eu choro muito. Que engano. Se não houver arrependimento, não tem conversa. Você tem confessado seus pecados a Jesus? Eles têm doído no seu coração? Me dói. Você tem declarado ou tem guiado alguém, algum amigo que está muito longe, dizendo que se a pessoa não se arrepender, ela vai ter 2 mortes. A morte eterna, ficar longe de Deus. Quando a gente fica longe de Deus, nós ficamos longe da vida, da paz, da alegria, da justiça, da fé, daquilo que nos faz plenos. É tanta dor. E nós estamos deixando os nossos lábios cerrados porque a gente não quer ser indigesto. Nós queremos ser populares, meus irmãos. Mas João Batista não foi muito. E a popularidade de Jesus chegou ao fim no Calvário. Porque ele nunca negociou um princípio do Senhor Deus. Arrependimento é a circuncisão do nosso coração. Retirar o mal. Eu não sei se você tem pedido ao Espírito Santo para ele te perscrutar e para ele te levar ao arrependimento. Se você rouba, não roube mais. Se você mente, não minta mais. Se você é impuro, não tem acesso a nada que te faça, que manche o seu coração. Essa é uma luta que nós devemos lutar. É a luta da carne contra o espírito. E vai vencer quem você der mais comida. Precisamos mudar o nosso enfoque, meus irmãos, a respeito do pecado. Ele ofende a Deus. E ele deve também nos ofender. O que você acha? O pecado é sedutor. Ah, mas não tem importância isso. Ah, isso não. Isso não tem importância. Não exagere. Não é assim. É assim que começa o pecado. Depois ele dá à luz à morte. Não é? Ele começa na nossa mente. Nós hoje estamos muito entristecidos pela mudança de vida que a gente está agora confinado. Nós nos entristecemos pelo nosso pecado. O orgulhoso, quando ele é ofendido, ele fica triste. O vaidoso, quando não dão honra a ele, ele fica triste. Esses têm sido os motivos das nossas tristezas. Mas nada disso importa. Vamos nos entristecer, porque infelizmente estamos nos tornando inúteis. Há pouco me perguntaram, se a igreja for levantada, sair para o arrebatamento, ela vai fazer muita falta? Falei, alguns vão. Mas a maioria, não sei. Nós estamos tão misturados com este mundo, nós perdemos tanto a identidade de povo santo separado de Deus. Que tristeza. Que o Espírito Santo hoje nos renove a sermos justos no Senhor, a termos piedade. Você já viu Papa Pio XI, Pio XII? Pio é bom a termos esta piedade, a nos sabermos nos vestir. Chame atenção para o Senhor. Ele é o seu Deus. Não importa, a gente não importa, somos os servos inúteis. Se eu pudesse ter um véu para que nunca ninguém visse a minha face, mas se eu pudesse ser uma sinalizadora, sinalizar a Jesus,
Como eu gostaria. Eu falo para o Senhor, Jesus, eu não queria ter face, nem nome. Eu quero só sinalizar o seu. Porque é o seu nome que está acima de todo nome. E é este nome que vai ser honrado eternamente pelo Abba. Amém? Irmãos, eu só vou falar sobre Davi. Davi foi um homem que foi tão perseguido por Saul. Hoje eu estava meditando no Salmo 51. Quando ele fala, ele expõe o coração dele. Ele fala, compadece-te de mim, Deus. Porque contra ti somente eu tenho pecado. Ele escreve este salmo. Ele estava em seu palácio. Toda Israel estava em campanha militar. E ele, no seu quarto, em algum lugar longe, ele viu uma mulher tomando banho. Vocês conhecem a história. E ele cobiçou esta mulher, só que ela era casada. Ele a tomou para si. Só que ela era casada com um dos homens, um valente dele. Um homem tão fiel a ele. Eu já chorei pela morte de Urias, vocês acreditam? E ele faz um plano contra ele, porque Urias volta e Betseba está grávida. Então ele manda Urias, com a sentença de morte dele, levar para Joabe, no campo de batalha. E lá estava escrito assim, deixa o cara morrer. Coloca ele na frente e sai, eu quero a morte dele. Seu amigo foi morto pelo pecado do rei. E depois tudo bem. Ele se casa com ela. Tá tudo bem agora diante de Deus, já tá tudo em ordem. Ele quis colocar esse pecado embaixo de algum lugar, só que não estava. Deus viu. A falta de nobreza, a cobiça, a ambição. E manda Natã ter com Davi. Natã é um cara ótimo para profetizar. Ele propõe uma parábola sobre uma pequena ovelhinha. Que tinha um homem que era muito rico, tinha todos, mas ele queria a ovelhinha daquele cara que era pobre. E tomou para si. Davi fica indignado, fica bravo e fala, como? Israel, isso não, esse cara não, isso e aquilo. Daí Natã fala assim, este cara é você. Este cara é você. Esta indignação é Deus tendo por você que roubou a ovelhinha de um amigo. Pois é. Deus viu. E quando eles têm um confronto com ele, com o seu pecado, ele se desmancha. E este salmo ele diz, enquanto eu não confessei o meu pecado, meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu fiquei seco, que nem uma areia de deserto. Porque o nosso pecado deixa isso. E quando nós não confessamos o pecado, quando nós nos calamos, os nossos ossos secam. Quando a gente faz as coisas meio por debaixo do pano, ninguém vai ver, Deus está vendo. Tenha temor, eu e você, em nome de Jesus. Se erradicarmos isto, nós seremos um povo útil. E a nossa pregação será ungida. E vai acontecer que, quando nós começarmos a falar, sinais e prodígios são feitos. Deus quer nos restaurar. Há tanta bênção na confissão. Há tanta bênção na confissão. A nossa fé é confessional. Não adianta mentalizar, eu pequei, eu vou agora ficar aqui mentalizando. Não, confesse. E se você não estiver assim, sentindo dor, diga a Deus, eu quero sentir o que isso te provoca. Provoca em ti. E Davi ainda fala, contra ti somente eu pequei, contra ti. Aí você pode falar, não, ele pecou contra Betseba, ele pecou contra Urias. Quando nós fazemos um mal a alguém, nós estamos ofendendo a Deus. Não façamos o mal, façamos o bem. E se você não puder fazer um bem, não faça o mal. Não revide, não se vingue. Deus é aquele que nos vinga. Ele está à nossa dianteira e à nossa retaguarda. Nós não necessitamos de sermos juízes de nós mesmos. Se afaste. Se alguma coisa está ruim aqui, se afaste. Eu me afasto daquilo que pode me fazer pecar, ou ter um pensamento, ou falar alguma coisa. Eu simplesmente me afasto. Não sejamos hipócritas, meus irmãos.
Vamos ser o povo da verdade, o povo útil a Deus. Amém? A palavra sempre irá nos confrontar. Por isso que ele é uma espada aguda de 2 gumes. João, quando viu Jesus, eu morreria de medo. Imagina, João era o próximo de Jesus. Era o discípulo a quem Jesus amava. Ele era muito próximo, eles tinham muita comunhão. Mas quando João viu quem Jesus era, lá em Apocalipse, ele caiu. Tal era a sua glória. E ele relata que existe uma espada aguda de 2 gumes que sai da boca do seu Senhor. Esta é a palavra que vai nos ferindo e nos discernindo. Deixe a palavra te discernir. Não procure ouvir pessoas que vão falar, não é assim. Sabe, eu tenho uma outra interpretação. Não há interpretação se não for a interpretação do Espírito Santo. A Bíblia é uma só. Ela não se contradiz. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Só que agora, Ele nos deu seu Filho. Ele castigou o nosso pecado nele, no Senhor. Amém? Então nós devemos reconhecer que estamos em rebelião. Que pecado é rebelião. E rebelião é como um pecado de feitiçaria. E nós não podemos ter isso dentro de nós. Tão interessante, lá em Efésios, quando diz para nós sermos cheios do Espírito Santo, cantando entre nós, com salmos, hinos, cânticos de louvor ao Senhor, salmodiando a Ele de todo o nosso coração, sendo cheios do Espírito Santo. E de repente Ele diz, submetei-vos uns aos outros. Parece que este submetei-vos não estava no script. É porque quando uma pessoa é cheia da natureza do Espírito de Deus, ela se torna tão mansa, tão humilde. Ela não vive mais para ela vive para o outro. Ela vive para servir, para ser uma bênção. Ela vive para curar e não para machucar. Ela vive para unir e não para dividir. E esse negócio, a igreja é uma só, então não divida. Quem divide a igreja não serve. Não é verdade? Porque nós vamos dividir algo que custou tanto para Jesus unir. Jesus, em João 17, ele faz a sua oração, Senhor, que todos sejam um em mim, assim como eu sou em ti. A nossa unidade produz tanto poder. E a primeira humildade que nós devemos ter é de saber que nós nada somos sem Deus. Nós nada podemos, nós nada sabemos se Ele não nos ensinar. Nós nada temos se Ele não nos der. E se Ele nos dá, porque a gente é orgulhoso e se ufana dos nossos dons e talentos. Quanta bobagem, nada é nosso, tudo é dele. Se Ele nos der algo, que isso reverta a Ele honra e glória. Pode tirar meu nome, não é preciso. Honra e glória. Amém? Precisamos de humildade para reconhecer. Precisamos ter anelo pela presença de Deus e pelo seu perdão. Precisamos ter anelo. Eu anelo este perdão diariamente. Todos os dias, quando eu sinto que eu ofendi ao meu Senhor, eu peço perdão, eu fico, Senhor, tem compaixão da minha vida. Tira de mim as águas que não são doces dos meus lábios. Me inclina, que a minha inclinação seja única para Ele. Para Ele. Irmãos, eu não quero viver para a minha história de vida. Eu não quero viver para os meus ideais. Eu quero viver para Ele. Basta cada dia viver para o meu Senhor. Isto é que me dá alegria. Porque Ele é o autor e o consumador da minha fé. Eu não devo nada a ninguém. Não vou me justificar porque o passado, porque isso, ou porque aquilo, sei lá, meus fracassos são tantos. Eu não vivo nem para eles. Pouco se me dá. Mas a cada dia viver para o meu Senhor. Pergunte a Jesus todas as manhãs, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu estou à sua disposição. Tu és o meu Senhor e não sou eu a sua senhora. Eu quero fazer apenas o que te agrada e o que te honra. Viver para Deus, não para nós mesmos, nem para nossa história. E eu vou encerrar dizendo que nós não precisamos de uma espiritualidade de fachada. Eu estou farta de personagens. Aliás, eu detesto todos eles.
Eu sei exatamente como falam e onde vai desembocar o grande discurso da fé. Gente que manipula o povo. E o povo vai atrás, infelizmente enganado. Arrependei-vos. É chegado a vós o reino dos céus. E a Bíblia fala que nós somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor e temos as chaves do reino nas mãos. E Jesus tem as chaves da morte e do inferno, porque teve vitória. Onde está o morte, seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Somos um povo arrependido e perdoado. Arrependido e perdoados. E assim é, sendo perdoado todos os dias. Porque sempre vamos precisar de irmos às águas limpas, ao sangue de Jesus. Pense sobre isto. Pense naquilo que pode estar ofendendo a Deus. Não faça mais. Vou contar uma história para vocês que pode parecer tão tola. Eu tinha uma linda voz quando eu me converti. Eu sei que é para agora não. E eu fui fazer um teste para uma ópera com um grande maestro. E ele foi testando a minha voz, ele viu que eu tinha um soprano ligeiro lá em cima. E ele falou, você vai conosco. Eles iam para Milão. Iam começar, e eu ia ganhar muito bem, não ia fazer mal. Era uma ópera bonita, não tinha nada de mal. Quando eu me ajoelhei, o Senhor falou, não. Você agora é para mim. E a sua voz e o seu louvor é somente para o meu reino. E eu fiquei triste, mas entreguei aquilo a Deus, aquilo foi fim de questão. Um dia eu estava no meu quarto, estava muito triste, eu comecei a cantar para Jesus. Uma música de criança, meus irmãos. E quando eu comecei, és coisa, meu Senhor, e minha força. Comecei a cantar para Ele. 2 anjos estiveram no meu quarto. E um falava assim para o outro. Ela está cantando. Quem sou eu? Para ter a atenção do Todo-Poderoso. Para um cântico de criança. Porque minha alma estava triste. E eu vi o Senhor me olhando e sorrindo. Isto não tem preço. Cante para Jesus. Viva para Jesus. Pense em como fazer da sua profissão ou da sua área de conhecimento, de entendimento, algo que sirva para o reino dele. Que tudo em nós possa servir para servi-lo. Porque o que não serve, como diz C.S. Lewis, o que não for eterno, seja eternamente inútil. O que vai ser? Antes de ceiar com você, eu queria orar com você. Peço perdão a você pelas minhas lágrimas. Vamos orar juntos. Peço que o Espírito Santo te prescrute. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos tanto te agradar, porque você não se agradou de si mesmo. Antes o Senhor se encarnou, deixando sua glória, se esvaziou e se aniquilou. Porque nos amou. E veio buscar o que se havia perdido entre todos. Eu, Senhor. E o Senhor olhou para mim. E eu me sinto tão indigna. Tão pequena, meu Deus. Como alguém que criou o universo pode olhar para cada um de nós e nos perdoar por Jesus, o teu Filho a quem o Senhor deu por nós. Isso não tem preço, Deus. Nós não conseguimos entender. Obrigado pelo Calvário. Obrigado pelo nosso Redentor morto em nosso lugar. O castigo era para nós. O Senhor transferiu para Ele. Obrigado por Jesus ser o sacrifício vicário, substitutivo. Espírito Santo, sonda o nosso coração, nossa vida. Leve-nos ao arrependimento. O Senhor é quem nos leva ao arrependimento. É quem nos revela o juízo e a justiça. Espírito de Deus, seja sobre nós. Nos leve a este arrependimento, para que haja paz novamente. Quem não confessa o seu pecado não prospera. Mas aquele que confessa o pecado e se arrepende dos seus maus caminhos. Ah, meu Deus, o Senhor sara a terra. O Senhor sara tudo. O Senhor nos dá saúde. E o nosso humor e alegria voltam outra vez. Perdoe a minha vida e a cada um dos meus irmãos. Nós somos iguais, Senhor. Perdoa-nos como povo. Perdoa-nos como igreja. Tem compaixão de nós.
que a gente guarde o nosso coração arrependido. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ceiar com você. Jesus nos deixou este maravilhoso banquete. E Ele quer ceiar com corações arrependidos, porque Ele diz para a gente discernir bem, para a gente não fazer isto inadvertidamente, com arrogância, com qualquer outro tipo de motivação que não seja gratidão por tão grande amor. Ele estava na sua última ceia com seus discípulos no cenáculo e ele começou a lavar os pés de todos, inclusive de Judas, quem o traiu. Ele sabia que ia ser traído por um dos seus que ele amava. Judas tinha problema na área de roubo e ele deixa a sacola do grupo com ele, dizendo: eu confio, faça um bom trabalho, se arrependa, faça um bom trabalho. E ele ceiou e depois toma o pão, dá graças, parte com cada um, dizendo: este é meu corpo, partido por vós. O corpo dele foi partido, destruído, acabado, destroçado. Ele foi cuspido, brutalizado. Ele ouviu palavras e coisas que não eram para ele ouvir. Por causa de vós, por minha causa. Tomai e comei. E depois o judeu, tem o último cálice da ceia, ele levanta o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Não é mais um sangue de bodes e de ovelhas ou cordeiros que só durava um ano e que cobria o pecado. Agora não. É o sangue eterno de um homem perfeito para com Deus, que é eterno e que vai remir e retirar o pecado. O sangue de Jesus não cobre, retira, nos dá uma nova natureza através do seu Espírito. Depois do arrependimento, há um novo nascimento. Nós vamos consagrar os elementos. Que tudo em você hoje nasça outra vez. Que seja próspero o teu pão. E que haja tanta comunhão e alegria. Vamos participar juntos? O Alessio vai trazer o pão e o vinho. Quero que você ore por nós, meu bem. Pai, eu sou grato. Sim. Sou grato por aquilo que o Senhor fez por nós. Sim, meu Deus. Por cada um de nós, pela minha vida, pela Giovana, pela Mica, por cada um dos nossos amados. Senhor, nós apresentamos diante de Ti esses elementos, o pão e o vinho. Senhor, porque o Senhor deu esta ordenança, Senhor. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Sim. Então nós consagramos este pão e este vinho para a Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus. E declarar e confessar que o Senhor é Deus. Amém. E que nós cremos no nome do unigênito do Filho. Nós cremos no Teu nome, Jesus. Cremos. E consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Este é o corpo do Senhor. Amém. E o sangue da aliança. Amém, Deus. Mica, este é o corpo do Senhor. Amém. Esse é o corpo do Senhor. Obrigado, Deus. A Bíblia fala que quando nós fazemos isso legitimamente, arrependidos do nosso coração, tem tanta cura e saúde sobre nós. Porque se a gente faz inadvertidamente, muitos são os que dormem e os que estão doentes. Quando a gente faz legitimamente, existe vida. Jesus é o pão vivo que veio do céu, o verdadeiro, para dar vida eterna. O verdadeiro maná. Amém? E nele não há sombra de mudança nem variação. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém. Por isso podemos colocar a nossa confiança no Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém. Vamos comer? Obrigada, Jesus.
Obrigado. Ele veio nos dar vida. Aleluia. Senhor, obrigado pelo cálice da nova aliança. Somos membros uns dos outros, mas se não houver sangue passando entre nós, haverá putrefação neste corpo. Que o mesmo sangue que me resgatou a mim, que está sobre mim e todos aqueles que creem, passe por nós, para que a gente tenha vida. Eu te agradeço pelo sangue derramado. Muito obrigado. Vamos beber? Glória a Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, por favor. Este é o banquete do Senhor. Todos nós podemos participar da ceia, fazermos parte do corpo e do sangue do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que sejamos uma família de Deus, unidos pelo mesmo sacrifício. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Saudade dos irmãos. Um beijo no coração.